Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal. Tá no ar o Memória Alvinegra e aqui o Botafogo sempre joga em casa. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o resto de nossas vidas sem Danilo, possivelmente depois da Copa do Mundo e também com tudo isso que está acontecendo antes mesmo da Copa do Mundo começar. Quero falar sobre o nosso futuro sem Danilo vestindo a camisa do Botafogo. Deixa o like, comenta, compartilha esse vídeo para todo mundo em todas as redes sociais conhecidas pela raça humana. Faça com que o canal Memória Alvinegra continue crescendo aqui no YouTube, rumo a 13.400 inscritos por aqui. Você que chegou agora, já ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação de vídeo novo aqui no canal. Então roda a vinheta e bora pro vídeo. Vamos falar do nosso futuro aqui. É engraçado, né? Nosso futuro, né? Porque o nome do canal é Memória Alvinegra e a gente exalta as histórias do passado do glorioso, né? Mas eu sempre falei aqui, eu me dou o direito de conversar com vocês sobre a atualidade, também me dou o direito de conversar com vocês sobre o futuro, né? Então eu quero falar exatamente sobre o nosso futuro aqui. Por isso que eu encerrei a nossa introdução falando dessa forma, tá? É, o Botafogo já tem duas partidas que está jogando sem o Danilo. Jogamos contra o Corinthians sem o Danilo e vencemos bem. E jogamos contra o Petroleiro sem o Danilo também. E vencemos bem também essa partida, né? Apesar das 349.997 oportunidades que o Botafogo teve e só conseguiu fazer 3 gols. Enfim, o Botafogo jogou bem essas duas partidas, tá? O Danilo, claramente, nas últimas partidas, tem levantado dúvidas na cabeça do torcedor do Botafogo, porque em muitos momentos parecia até que ele estava se poupando para poder jogar a Copa do Mundo ou para estar saudável para quando chegar no próximo clube fora do Botafogo poder jogar também. Parecia realmente para muitos de nós que ele estava se resguardando demais. E isso estava fazendo com que o Danilo não estivesse mais exercendo o seu melhor futebol. Lembra na partida contra. Acho que foi na eliminação contra a Chapecoense, que eu falei que o único jogador que foi bem e jogou mal foi o Danilo. O Danilo jogou mal aquela partida contra a Chapecoense na Copa do Brasil, lá na Arena Condá, mas ainda assim, eu ainda falei para vocês o quê? Engraçado é que mesmo ele tendo jogado mal, ele ainda foi o melhor do Botafogo em campo, né? Então, você vê aí que o Danilo já estava aparentando um certo cuidado ao jogar com a camisa do Botafogo, né? Mesmo assim, ele ainda conseguia ser decisivo chegando à frente e marcando alguns gols importantes. Mas, por exemplo, em algumas partidas, a gente já via que o Danilo estava perdendo chances que ele costumava não perder. Seria isso o quê? Desconexão? Tá se poupando? A gente nunca vai saber de fato o que que é, e o canal Memória Alvinegra não pode ser leviano de chegar e falar, tá, mas a gente não vai fazer isso. A gente apenas conjectura sem levantar nenhum tipo de falso sobre uma pessoa ou uma instituição, tá? Mas a gente vai seguir a vida, a gente vai seguir em frente. O Danilo, se ele estivesse ou não se poupando, se resguardando demais, ainda assim a gente perderia o Danilo ao fim da Copa do Mundo. Tomara que por um bom valor. Eu já falei aqui que eu tenho esse sonho, momento Martin Luther King aqui. Eu tenho um sonho, que é o quê? Depois da Copa do Mundo, eu não acredito que o Brasil seja campeão, mas eu acredito que o Brasil tem condições de chegar até a semifinal, né? O Danilo teria feito uma grande Copa, sendo ele titular, que ele deve ser titular nesta Copa do Mundo. Eu acredito nisso e eu acho que você de casa aí também acredita. Comenta aqui embaixo se você também acredita que o Danilo deve ser titular na Copa, tá? Mas ele não vai estar valendo mais ali
35, 40 milhões. Eu já estou imaginando o Danilo valendo aí 50, 60. Então eu falo para o Botafogo se segurar um pouco, esperar um pouco mais, não vender antes da Copa, vender só depois, porque depois da Copa ele vai estar muito valorizado, tá? Mas, como eu estava dizendo, ainda que ele estivesse se poupando ou não, a gente perderia o Danilo ao fim da Copa do Mundo, tá? Uma certeza a gente já tem na temporada. Dentre todas as incertezas que a gente tem, uma certeza a gente já tem. O Danilo não joga no Botafogo a partir de agosto. Fato, tá? E aí a gente chega às opções que a gente tem em várias configurações. A gente tem o Edenilson, o Newton, o Alan e o Huguinho, tá? Isso, tá? Esses caras. Tava esquecendo do Medina, desculpa. Medina jogando uma bola redondinha e eu esquecendo do Medina. Medina, Edenilson, Newton, Huguinho e Alan, tá? E aí, eu já vou aqui adiantando aqui a situação do Alan e do Newton. O Alan, ele tem uma lesão que foi descoberta ser mais grave do que era, tá? Uma lesão, uma ruptura completa no reto femoral da coxa direita, que tiraria ele, o que tiraria ele 8 semanas dos gramados, vai ser agora de no mínimo 12 semanas fora de ação. Então, o Alan, a gente não pode contar com ele dentro desse período, tá? Já o Newton, também com lesão, tá? Ele tem uma lesão, mas a gente sabe que talvez em agosto ele também não jogue pelo Botafogo, porque ele tem proposta do futebol japonês. Várias equipes do futebol japonês têm interesse no jogador e aí o empresário está conversando, vai vendo qual é a melhor proposta. Fato é que o Newton deve sim sair do Botafogo para jogar no Japão. Vou acompanhar muito o Newton no Japão. Se jogar no meu time, então, meu Deus do céu. Mas eu vou acompanhar bastante o Newton para saber até como é que tá a evolução dele fora do Botafogo. Porque uma coisa é você jogar sempre como garoto da base, outra coisa é você ser profissional num outro clube onde a pressão é completamente diferente, tá? Mas já adianto para vocês aqui, o Newton vai ganhar muita obediência tática jogando no Japão, porque é o que fica sempre notório no futebol japonês, no tratar do futebol japonês com os jogadores. Fatalmente, ele vai ganhar uma obediência tática muito interessante. Então, vamos ver o crescimento do Newton, tá? E aí a gente tem Medina e o Guinho como opções diretas, tá? Com a saída do Danilo, uma coisa boa aconteceu para o Botafogo, além de começar a jogar bem. E eu vou trazer o porquê que o Botafogo vem jogando bem essas duas últimas partidas. Primeiro ponto, o Botafogo, quando tira o Danilo, o Medina, que é o companheiro dele de volância, sempre joga como primeiro homem, né, do meio de campo. E aí o Medina fica preso, porque o Danilo é quem joga solto, tá certo? Ainda tem um plus aqui do Montoro que eu já vou trazer aqui, tá? Mas o Danilo joga mais à frente, jogando solto, e aí você prende o Medina, você tira 50% do que é o futebol do Medina. Sem o Danilo, quem passa a ser o segundo volante é o Medina, que jogando mais solto participa mais da partida e você viu como ele participou muito bem da partida contra o Independente Petroleiro, fora a fragilidade do time boliviano, tá? Mas ele jogou muito bem realmente. E aqui, falei que ia ter o plus do Montoro, eu trago o Montoro. O Montoro, nas duas partidas em que ele jogou sem o Danilo, ele parece ter jogado melhor, porque o que deixava a atuação dele ruim era a confusão de o que fazer, porque no setor que eu normalmente tô, o Danilo tá sempre passando. Então o que que eu faço? Eu crio uma jogada, eu jogo para mim, eu tabelo com o Danilo, porque é o nosso cara, ficava sempre essa dúvida. Então o Montoro tem jogado um pouquinho melhor, não tem jogado essa coisa toda, mas ele tem jogado um pouquinho melhor porque não tem mais o Danilo dividindo função com o Montoro, tá? E aí eu venho com um nome que eu acho que é o nome que todo mundo quer ver como esse primeiro volante jogando com o Medina mais solto, né? Todo mundo quer agora ver essa formação do Botafogo, já que a gente não tem Newton, já que a gente não tem Alan e no futuro não vai ter Danilo. E quem pediu passagem? O Guinho. O Guinho
vem jogando como esse primeiro volante, deixando o Medina como o segundo volante mais solto, deixando o jogo do Montoro mais fluido. Por quê? Porque o Huguinho é de mais contenção. Ele não é de tanta saída, tá? A gente ainda tem o Edenilson nessa equação, que é um jogador mais de saída, que é um jogador que também deve ganhar uma grande possibilidade de, se o Medina não jogar, ele ser o segundo volante, porque ele também é um cara de saída de jogo, né? Então, o Huguinho traz uma coisa para o time do Botafogo que a gente não tem, né? Que a gente, nesses nomes que a gente citou aqui, a gente não tem um volante de mais contenção. Esse é o Huguinho. O Huguinho entrou na partida contra o Corinthians, entrou na partida contra o Independente Petroleiro, como se fosse um jogador de 25, 30 anos, e não um garoto de 18, 19. O Huguinho pediu passagem nesse meio de campo do Botafogo, e hoje eu vejo com bons olhos, num meio de campo um pouco mais leve, você ter o Guinho sendo o cara de mais contenção, Medina jogando mais solto e o Montoro jogando como ele gosta de jogar de fato. Mas também a gente ainda tem a configuração mais pesada de meio de campo, onde a gente tem o Edenilson, o Medina e o Montoro, mais uma vez com essa saída do Danilo, com certeza ganhando muito mais minutos e que tomara ganhando mais confiança, tá? Então, existe vida sem o Danilo. É complicado, porque ele é o nosso melhor jogador, mas existe vida sem o Danilo. Dá pra gente arrumar uma boa configuração de meio de campo sem o Danilo. E parece que o Franklin Carvalho já está conseguindo, nesses primeiros momentos, encontrar uma melhor formação para o meio de campo sem sentir falta do Danilo. Botafogo não sentiu falta do Danilo contra o Corinthians e não sentiu falta do Danilo, principalmente contra o Independente Petroleiro. Vamos ver como vão ser as próximas partidas. Existe uma diferença. A gente jogou contra o Corinthians com apoio da torcida, na nossa casa, a gente conhece a geografia do gramado. Depois a gente jogou contra o Independente Petroleiro, que é fraquíssimo, mas agora vai ser num cenário diferente de jogo. Agora a gente vai sair no fim de semana para enfrentar o São Paulo no Morumbi, com a torcida do São Paulo fungando no nosso cangote. Como é que vai se sair o Botafogo? Qual configuração escolhida no meio de campo pelo Franklin Carvalho? Fato é que, repito, encerrando esse nosso vídeo aqui, existe vida sem o Danilo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque esse tá feito, tá entregue. Grande abraço para vocês, valeu, fui, nos vemos na edição das 20 horas dessa sexta-feira.